Olá, aqui é Júlio Santos, educador financeiro, e nós estamos iniciando a aula 11 do curso Dívidas Eu Posso Viver Sem Elas. O tema desta aula é negociação. Esse tema é um dos mais importantes e mais profundo de toda essa sua trajetória de eliminação de dívidas e de conquista da liberdade financeira. Portanto, muita atenção, não se precipite e atenda todas as orientações que eu vou te passar. Uma grande questão é o estabelecimento de uma agenda de negociações. Você já começou lá no seu plano de ação, ao enumerar suas dívidas, identificar as taxas de juros, o que já pagou, o que falta por pagar. Ali você já começou a formatar a sua agenda de negociações. Agora você vai colocar cronologicamente cada dívida para estabelecer uma sequência, de acordo com uma estratégia que seja eficaz. Tudo bem? Eu te diria que o primeiro passo, o primeiro item a considerar é: dívidas com juros mais altos devem preferencialmente ser eliminadas primeiro. Por que isso? Quanto maiores os juros, maior o desgaste para a sua vida financeira. É aí que o banco acaba corroendo a saúde financeira das pessoas e aí elas acabam não pagando as outras dívidas, acabam comprometendo a sua qualidade de vida e aí vai virando aquela bola de neve. Então, é claro que em algumas situações, muito raras, não é possível basear-se só nesse critério. Exemplo, suponha que o seu cheque especial do banco tal seja os juros mais altos, mas nesse banco você tem uma outra negociação, por exemplo, o financiamento da sua casa própria, ou qualquer outra coisa que limite, que naquele momento coloque em risco a sua relação com o banco, e aí ele pode aí começar até a complicar a sua vida. Isso existe, infelizmente. Então, é claro que é uma análise contextual e você deverá recorrer a mim sempre que possível para que a gente caminhe juntos, ok? Bom, diante dessa consideração, escolheu a dívida mais alta, os juros mais altos, você vai agendar com o seu cliente com calma, vai fazer um mapeamento e vai definir o quanto você vai pagar, em quantas parcelas quer pagar, ok? Para que você não incorra no maior erro das pessoas, é fazerem acordos e depois não cumprir. O próximo ponto que você deve considerar é que quem faz a proposta é você, ok? Então é importante que isso fique bem claro. Não deixe que o seu credor conduza a negociação, mesmo que apareça vantajosa. Num primeiro momento, você precisa ir com segurança, saber o seu máximo de pagamento, saber o máximo de parcelas, você já fez uma estratégia e você vai definido. É claro que se a proposta dele realmente for um valor de parcela mais baixo, todo um contexto geral positivo, tudo bem. Mas fique atento, você tem que ter no controle e saber que é dali daquele seu ponto de vista para baixo que você vai assegurar qualquer acordo. Vou te dar um exemplo de cheque especial, como é que você deveria fazer. Imagina uma pessoa que tem um cheque especial de R$3.000 e ela use todo mês os R$3.000 e a taxa é de 15% ao mês, portanto, ele paga R$450 por mês de juros para o banco, que é um dinheiro totalmente perdido. Se ele somar em um ano são R$5.400, em 10 anos são R$54.000, é muito dinheiro. Então veja só, se você já paga R$450 de juros para o banco e isso é perdido, por que não fazer um acordo de uma conta fixa em X parcelas, em 12 parcelas, por exemplo, que seja no máximo esse valor? Pelo menos você tem duas questões. Primeiro, você está seguro que isso vai acabar um momento. E segundo, você vai eliminar essa linha de crédito, porque você já percebeu que ela é muito cancerígena na sua vida financeira. Então você vai chegar no banco e falar: ó, eu quero um empréstimo pessoal, eu já fiz uma pesquisa, sei que o juros médio está 4%, mas eu tenho conta aqui no banco, eu quero um empréstimo pessoal de 2%. Você conduz a negociação.
Você vai pedir 2 para ele dar no máximo 3 e vai bater o pé, mas o importante é de 15. Se você baixar para 5 já está ótimo. Então vamos supor que você faz uma taxa de 5% e você vai pagar, por exemplo, 10 parcelas de R$ 430, daria 4.300. Qual que é a sua dívida total do cheque especial? É 3.000. Tudo bem que você pagasse 4.300, mas fez ser só em 10 meses, vai ser uma parcela menor do que você paga de cheque especial e daqui a pouco você se livra dessa linha de crédito. O gerente ele vai dificultar, talvez ele diga que não tenha disponível, talvez ele comece a dizer, não, mas se você negociar, você vai ter restrição no banco, ele vai querer aumentar o seu limite para você ficar ali naquela ciranda, assim que o banco faz, na verdade, você tem um nome bom, ele te dá um limite, você tem o seu salário e tal, daqui a pouco ele aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho, e aí que as pessoas acabam se complicando. Portanto, a proposta é sua. O que isso quer dizer? Você tem domínio da situação, sabe dos seus direitos, mostre para ele uma planilha. Eu me lembro que uma vez eu fui com um cliente ao banco, acompanhei, e nós levamos o notebook dele, e ele abriu o notebook na frente do gerente, com aquela planilha, com todos os controles que nós fizemos, e aquele gerente arregalou os olhos e falou, puxa vida, ninguém faz isso. A maioria das pessoas aceita qualquer proposta que a gente ofereça. Então ali ele já baixou a guarda e nós continuamos aí, estamos conscientes, sabemos da dívida, mas o mercado está assim, queremos reduzir, o banco é nosso parceiro, e ele reduziu aquela dívida para nós. Aliás, um outro detalhe também, nós tínhamos nessa planilha todo um conjunto de anotações e nós havíamos percebido que o banco estava cobrando diversas taxas que nós nem sabíamos o nome daquelas taxas e não estavam previstas no contrato. Nós analisamos adiante. Ao falar para o gerente disso, o gerente ele nem questionou. Deu assim, tá bom, vamos descontar. Passaram-se 3 dias, ele mandou e-mail, estornamos R$ 1.900 de taxas cobradas indevidas. Ele nem questionou, porque o banco sabe que a maioria das pessoas não se preocupa em saber de onde vêm aqueles débitos. Então, demonstrar o domínio da situação vai ser uma grande ação para essa mudança. Depois, enumere para o banco, mostre para ele todas as alternativas que existem no mercado. Então, ele tem crédito consignado, tem crédito pessoal, tem outras linhas de crédito mais barata, ok? Tem a troca de crédito com outros bancos. Uma pessoa bem informada, ela tem muito poder. Agora, por que os bancos, os gerentes deitam e enrolam com as pessoas? Elas não têm informação, vão no banco desesperadas, com pressa e assim vai. Portanto, mostre a ele, você é dono da situação e você não vai permitir que ninguém acabe com a sua vida financeira. E por fim, se o acordo não estiver em sintonia com o seu plano, aquilo que você pôs no papel, aquilo que você se propôs, não feche o acordo, ponto. Vou te contar mais uma história rápida. Em um determinado momento, há muitos anos, eu tinha uma dívida e eu estava aprendendo todo esse processo. Eu fiz tudo o que você está fazendo. Só que eu já sabia o que eu faria. Um advogado me ligou, falou, seu Júlio, o senhor tem uma dívida aqui conosco, o seu credor nos passou a negociação, essa dívida é de R$ 7.000, queria marcar a reunião com o senhor. Falei, é claro, eu irei aí amanhã. Eu sabia que a dívida era de mais ou menos R$ 7.000, eu fiz todo o meu processo de avaliação da minha vida financeira e falei, vou chegar lá com uma proposta de 35 parcelas de R$ 200, exatamente R$ 7.000. E se possível, eu vou querer que ele dê um desconto. Se ele fizer 6.035 parcelas, melhor ainda. Fui lá decidido. Reconheci a dívida com calma, falei para ele, inclusive, dizer ao credor que eu pedia desculpas, que realmente eu não quis fazer aquilo, mas eu vou pagar, pretendo pagar, e a minha proposta era aquilo lá, 35 parcelas de R$ 200. O advogado falou, tudo bem, vou consultar o credor, amanhã eu ligo para o senhor. Ele me ligou no outro dia e falou, seu Júlio, o credor não aceitou a sua proposta, o que é que eu fiz? Eu falei, tudo bem, diga a ele que eu vou aguardar mais um pouco, estou melhorando a minha vida financeira, vou continuar juntando esse dinheiro e daqui a alguns meses eu volto a falar com vocês. E ponto. Peguei aquele valor que estava ali, eu não gastei com outras coisas, eu fui pagar outras dívidas com as quais era mais fácil a negociação e fiz um processo, não adianta. Né? A tendência é você realmente demonstrar que está seguro à medida que você vai aprendendo tudo isso que nós estamos falando. Ok? Outra coisa muito importante, suponha que o seu nome esteja protestado.
É importante não ficar desesperado com isso. Existem algumas situações muito delicadas, talvez você seja funcionário de banco, talvez você seja, esteja numa situação onde a cláusula contratual de trabalho não permita ter o nome sujo, vamos dizer assim, é mais delicado. Mas se você não entra nessa situação, se já está protestado, espere mais um pouco. À medida que o tempo passa, deixa o banco te ligar e fazer a proposta, porque ele já vai fazer uma proposta com um valor a menos. O banco já tirou tantos juros de vocês que ele tem margem para cobrar a menos. Vamos supor, é uma dívida que já está em 5 mil reais, ele já cobrou. Se ele cobrar 2, ele ainda está no lucro, ele não perde nada, ele vai declarar isso no imposto de renda como perdas, como inadimplência e assim por diante. Então o banco sabe lidar com o dinheiro, você tem que saber lidar com o seu dinheiro. Não se desespere. E às vezes nessa situação é mais interessante esperar um pouquinho. É claro que você vai analisar a sua realidade pessoal, familiar e profissional. Tudo bem? E não deixe-me de consultar, eu estou aqui à sua disposição para te ajudar nesse processo. E você está investindo nisso. Então, me consulte, 2 pessoas pensando, analisando, e às vezes alguém que está de fora dá algumas alternativas muito mais viáveis que talvez você não enxergue. Eu tenho alguns clientes que é assim, às vezes eles, Júlio, eu vou fazer assim, assado. Eu olho assim para todo o plano. E se nós fizermos assim, puxa, Júlio, eu não olhei por esse ponto de vista, realmente aí eu ganho mais, eu reduzo mais, e assim por diante. E não pare de agir, ok? Você vai continuar agindo, poupando, eliminando outras dívidas, estabelecendo outras ações, e você vai ver que chega um momento que as coisas vão acontecendo, você fica muito mais seguro e as suas decisões serão muito mais tranquilas. É uma questão de desenvolvimento, é uma questão de educação financeira. Aliás, você está se reeducando e está tomando as rédeas da sua vida financeira. Bom, chegamos ao final da aula 11, negociação. Essa aula é muito importante, é essencial para este processo. Eu sei que você vai conduzi-lo com toda a sabedoria possível. E eu estou à sua disposição para apoiá-lo. Na próxima aula, falaremos de manutenção. Como manter todo esse processo para que ele se torne uma condição definitiva ao seu novo modelo de uso do dinheiro e o seu novo modelo de trabalhar com compras, com consumo e assim por diante, ele está mudando. Mas como manter isso? Porque a tendência é que, à medida que você pague todas as dívidas, os bancos, os credores voltem a você oferecendo crédito, e se você baixar agora, não, agora eu já sei, eu domino, vou aceitar tudo que me oferecerem, eu quero mais um cartão de crédito, ficar com mais um limite, sempre é bom. Talvez você escorregue novamente. Então essa aula de manutenção do estado atual de aprendizado é importante. E eu te aguardo você naquela aula. Um grande abraço.